melhores compositores comparados. Pena que às vezes pouca gente conhece o trabalho deles e valoriza esse artista. E a gente também já cantou essa canção, pode já fazer essa canção. Vamos cantar Semente do Amanhã. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos para transmitir de todo o coração mais um programa Página Aberta. José Queiroz, aqui falando com vocês pela Rede Amigo Espírita, Canal 5 e também a Rádio Amigo Espírita, Canal 5 e TV do Bem, Canal 4. E a nossa companheira de toda semana, nossa companheira Mari Lourdes. Boa noite a todos, que a paz possa estar conosco nessa noite. Hoje estamos aqui com um tema muito interessante. Dizendo aos nossos amigos que na semana passada nós tivemos um probleminha técnico, né? Mas já resolvido, estamos aqui com muita alegria de volta. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Fonte Viva, né? Que é um livro psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, né? E é o quinto capítulo, a quinta mensagem que nós vamos refletir hoje deste livro, que traz o seu tema, né? A sua frase inicial é justamente uma pergunta: consegues ir? E aí, Queiroz? Pois é. E lembrando um pouquinho, né, a essência desse programa, Página Aberta. Então convidamos, né, Mariludes, aos nossos amigos que estejam em casa, peguem um livro Fonte Viva, né, da coleção Emmanuel e abra na página 25, na lição 5, para que a gente possa estudar e refletir junto. Há mais esse convite feito pela espiritualidade para a nossa transformação e melhoria espiritual. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Emmanuel, ele sempre se reporta, né, a um capítulo específico do Evangelho. No caso hoje, ele vai pegar Mateus capítulo 11, versículo 28. Numa afirmativa de Jesus, quando ele, na verdade, um convite, né, que Jesus faz: vinde a mim. E nessa pequena frase, mas tão recheada de simbolismo e verdade, quando Cristo faz este convite para todos nós, todos os dias, até hoje. E Emmanuel, ele começa a trazer uma reflexão da seguinte forma: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes, né? Desculpe. O doutrinador repete para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta vamos refletir muito bem sobre isso. O crente, ele vai dizendo, né? Aqueles que creem no Mestre vão anotar essas abençoadas colocações, né? Todos nós, quando pensamos no estímulo deixado por Jesus, nós lembramos dessa frase, né? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. E como ele diz, os doutrinadores, as pessoas que vão levando a mensagem, utilizam dessa mensagem para comunicar vibrações de conforto. Então, quando a gente também quer dizer para alguém, queremos sugerir para alguém uma mensagem consoladora, né?
às vezes, no nosso convívio, alguém que esteja passando por um momento difícil, nós vamos lembrando dessa fala de Jesus e vamos dizendo para o irmão, lembre da frase de Jesus que nos diz, vinde a mim, vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Logicamente, é uma frase confortadora, mas existe algo além do conforto, não é? E aí, Emmanuel vem nos dizendo, todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regresso e refrigério. Nós vamos buscar na palavra de Jesus esse bálsamo, né, para alimentar o nosso coração aflito, para nos auxiliar nesse momento. Porém, como diz Emmanuel, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. E aí é que está a questão, né, meus irmãos? Nessa noite refletirmos por que é difícil, por que é tão difícil ouvir o chamado e realmente não ficar apenas nas palavras, mas fazermos um movimento verdadeiro e interno de irmos até o Cristo. Porque Ele deixa claro, vinde a mim, não é? Ou seja, Ele nos dá uma condição de compreender que nós precisamos fazer um esforço. Emmanuel está deixando claro aí que muitos querem benefício. Sim. Mas quão os que fazem algum esforço para merecer? Verdade. Não é? E isso é bem interessante, porque quando a gente fala de aspecto religioso, a gente vê que vivemos num planeta que, se a gente for contar em termos populacionais, a espiritualidade ela está presente, eu creio que em mais de 95% dos habitantes do globo. Quando a gente fala isso, né, é levando em consideração, obviamente, todo tipo de religiosidade, de religião, das mais ortodoxas às mais livres, né, as mais libertadoras. E interessante que, se a gente for olhar na essência de cada uma delas, a mensagem ela é uma só. Um convite à libertação, à reformulação do pensamento, da ideia, da transformação moral, resumindo, não é isso, Mel? Mas as pessoas, elas preferem caminhos muito mais tortuosos, muito mais complexos até, que dificultam o seu caminhar, a sua jornada, tornando até a vida própria, assim, uma verdadeira torre de Babel, que, se a gente verificasse direitinho, se o gênero humano buscasse pela essência viva de toda a mensagem espiritualista, né, toda a revelação que vem do alto, em essência ele viveria muito melhor, ele viveria muito mais fácil o seu dia a dia. Uhum. Mas o que é que a gente vê? Não é? É justamente um passar por cima do que é realmente essencial, do que é verdadeiro. E aí aparece, como diz na advertência do próprio Cristo, falsos cristos e falsos profetas, iludindo a cabeça de milhões, e essas pessoas se deixando levar por essas ilusões e se, inclusive nessa ida, provocando muito desconforto na sua vida, nas vidas da comunidade e do conjunto em que vivem, tumultuando, né, a existência, inclusive indo à base até
de matar em nome do Cristo, como a religião cristã já fez e como hoje vários outros segmentos mais ortodoxos ainda, infelizmente, levam a termo, né? De você não ter a tolerância, não buscar a paz, a reflexão que toda religião busca. Eu ouvi uma vez o nosso confrade Haroldo Dutra falando que, com muita propriedade, que não são os erros, né? Não estão nas religiões, e sim na forma que as pessoas encontram de empregar ao seu bel prazer os propósitos que eles ali encontram, que deveriam edificar, mas são usados para outros fins. Não é isso, Mary? E assim, né, Emmanuel prossegue aqui. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Não é? É um convite à reflexão, né? É um convite ao consolo verdadeiro, né? Entretanto, os laços de conveniência, olha aí a palavra que Emmanuel inclusive usa, os laços de conveniência imediatista são demasiados fortes. Conveniências, não é? Aquilo que vai trazer benefício imediato. E muitas vezes não é um benefício, inclusive, para a família, é um benefício exclusivista por demais, em detrimento de uma gama de outras necessidades que poderiam, muitas vezes, tirar a sede de outras pessoas, inclusive aquele que estaria naquele processo junto com tantos outros. É isso, Mary? Quer falar mais alguma coisa? No outro ponto eu vou fazer uma colocação. Então vamos lá. E Emmanuel prossegue. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Aí Emmanuel dá um exemplo, né? Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. E eu acho interessante a forma sutil com que Emmanuel nos chama a atenção, ou dá um puxão de orelha mesmo. Aparentemente inadiáveis. Situações, coisas, interesses individuais. Não é? Então veja como a gente tem que repensar a nossa postura com relação a tudo que nos cerca, né? A gente vê principalmente nas redes sociais, nunca é demais falar isso, a gente é bombardeado, ou nós bombardeamos as redes com inúmeras notícias. E muitas vezes sem nem ventilarmos o crédito ou o que aquela mensagem, o que aquela notícia vai fazer no coração de A, B e C, nós nos empolgamos com um momento imediatista, como Emmanuel diz aqui, e reproduzimos, multiplicamos mensagens que podem ser desastrosas. Sem se preocupar nos danos que pode causar, né? Exatamente. Eu queria trazer um apontamento que está no livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, que é um livro que vale a pena lermos, não é? Psicografia de Divaldo. Eu que sou fã de carteirinha de Joana, né? E nesse livro ela traz vários pontos.
Mas eu queria ressaltar esse quando ela fala de realidade e ilusão. Porque quando Emmanuel se reporta na fala, né, de que o chamamento do alto ameniza apenas a alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos. Aí no finalzinho, como Queiroz disse, aparentemente inadiáveis, ou seja, está apenas na aparência. Nós vamos criando ao redor de nós ilusões, necessidades que muitas vezes são apenas para mantermos uma ilusão do que queremos. E Joana nos diz o seguinte: sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis de realidade, que somente o largo tempo e com o alto auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Entenderam? Eu vou repetir. Joana vai fazendo análise do que é ilusão e ela vai dizendo o quê? Sobre uma máscara de personalidade. O que é uma máscara de personalidade? Nós vamos criando no decorrer da nossa história de vida, né? Vamos criando condições de sobreviver no âmbito social. E muitas vezes, para sermos aceitos neste mundo social que acreditamos ser importante, nós vamos criando máscaras. Seja, se sentimos medo, nós vamos criando uma máscara de que podemos tudo, né? Se somos tímidos, então nós vamos criando, e isso é ruim, essa máscara é ruim. É um exercício de estarmos em contato, porém, como ela diz, sob a máscara da personalidade encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade. Nós muitas vezes vamos acreditando que essa máscara é real, né? E essas expressões nós vamos, de certa forma, enquadrando na nossa personalidade e fica quase que difícil se desapegar dessas artimanhas, dessas condições, dessa estrutura para encontrarmos o nosso eu, o que somos de verdade, né? Muitas vezes, para que a gente não desaponte, que a gente não seja visto como uma pessoa ruim, nós queremos ser os bonzinhos, né? E o bonzinho é aquele que vai negando a si mesmo em detrimento da vontade do outro, sempre. E aí Joana diz que somente um largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então, quando Emmanuel nos diz aqui que esses interesses individuais aparentemente inadiáveis, onde nós vamos colocando, né, no nosso conviver, no nosso dia a dia, muitos obstáculos para irmos atender esse chamado de Jesus. Porque, meus irmãos, acho que uma das tarefas mais delicadas e lentas é o nosso processo de autodescobrimento. É o nosso processo de desapego a estruturas emocionais que nos mantém num padrão, né, que não nos deixa ir além. Nós vamos acreditando, nós vamos nos prendendo no orgulho, nós vamos nos prendendo na vaidade, nós vamos nos apegando às coisas materiais no consumo desenfreado, numa falsa ideia de alegria e felicidade, numa vida com bebidas e com festa. Nós vamos criando ao nosso redor uma vida ilusória. E é isso que Joana nos diz. E Emmanuel, né, no prefácio do livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, ele fala que que as pessoas vivem sempre, né, ele usa o termo acomodação.
né? Essa dificuldade de mudar, essa dificuldade de sair da inércia e trabalhar, e curioso, né? Trabalhar em seu próprio benefício. Nosso próprio benefício. Né? Ele diz aqui que muitas vezes acomodaram-se acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Né? Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E aí o neguinho ainda a ilusão de que merecem mais. Né? Agora, esse merecer mais o quê, meu Deus? Apenas no termo material da coisa, né? da palavra, da questão da... Qual o livro de Desculpe. Estava vendo Já ali. coloquei, minha filha. Já. Já coloquei. Né? Então, a gente verifica como essa necessidade de transformação, ela tanto é, e sempre será, é um convite. Né? Esse apelo do Cristo, ele é de todas as épocas, ele é de todas as situações, é de todas as... Por isso que ele sempre falou que o mundo passará, mas minhas palavras não passarão. Porque o ser, na sua imortalidade, por mais que ele cristalize os seus hábitos, os mecanismos celestes, né, da lei de Deus, eles vão nos conclamar, cedo ou tarde, uma necessidade de mudança. Essa acomodação, ela vai ceder lugar a uma renovação. E aí o indivíduo vai justamente entender que para ser consolado, para ser beneficiado, para ser melhorado, ele vai ter que ir. Não é? Porque se a gente verificar esse termo, né, vinde a mim, o que é o Cristo nas nossas vidas? A doutrina ela esclarece com muita propriedade. A questão 625 é muito clara, né? Quando se pergunta lá qual o modelo que a humanidade tem a seguir, está lá explícito, vede Jesus. E a resposta, ela é bem interessante também, porque se a gente analisar como é ver Jesus, Maria, no sentido do que a espiritualidade e ele mesmo como governador de nossas vidas, responsável por toda a gleba desse, né, planetária do planeta da Terra, ele justamente como é que nós podemos enxergar essa figura? Porque para ir até ele eu tenho que enxergá-lo. Esses supostos eleitos, provavelmente eles enxergam como aquela divindade inatingível, não é? Aquele dono de uma religião, ou de mais uma religião dentro do pragmatismo da Terra. Então, essa figura, quando a gente consegue enxergar dessa maneira, é dificultosa, é cristalizadora. Até porque eu fico no contexto da superficialidade. O meu sentir é muito na pele, ele não é profundo. Porque quando a gente enxerga o Cristo na figura de um amigo, de um irmão, de um ser extremamente amoroso e sábio, que constantemente está por nós, velando por nós, intercedendo e advogando por nós. Gente, a expressão do ver, ela torna-se sensível. Ela tende a ficar mais madura e mais próxima. É a mesma história de a gente pegar o Deus do Velho Testamento e observar o Pai. Sim. O Pai
trazido por Jesus. O Deus dos exércitos, o Deus da vingança, o Deus da opressão, o Deus de um povo eleito. E Jesus traz um Pai de todas as nações. Um ser que ama sem distinção e que abraça todos os seus filhos, dando-nos oportunidades das mais diversas. Né? Isso. Eu queria trazer outro ponto que Joana nos traz aqui, fazendo ainda essa análise, né, da dificuldade ainda nossa de realmente irmos ao encontro do Cristo, não mais em pensamentos, mas em ações concretas, quando ela diz o seguinte: a criatura humana, desculpa, o ar está um pouquinho gelado, meu nariz está já espirrando. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Então, nessa complexidade que somos, porque se entendemos, né, que nós somos seres de uma longa trajetória reencarnatória, que nessas sucessivas experiências nós vamos, como nós temos falado sempre aqui, trabalhando um ponto, né, trabalhando um aspecto do nosso ser. Então, Joana, ela vai nos dizendo que nessas circunstâncias, cada um vai vivenciando determinadas coisas numa realidade particular, mesmo essa, periodicamente, cede às outras mais significativas. Mesmo tendo coisas mais significativas na vida, nós vamos nos prendendo a essa individualidade que nós acreditamos e nessa ilusão que nós criamos, né? Que se encontram adormecidas e despertam ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Então, Queiroz, é o que nós precisamos refletir, desculpe, é o que estamos buscando, como estamos buscando ir até Jesus. Quais tem sido o nosso trabalho interno de autodescobrimento para que a gente possa compreender a nossa real realidade, a nossa real necessidade. Porque nós, meus irmãos, é tão interessante, nós criamos necessidades ilusórias. A exemplo disso, nós vemos no comércio, né? As ilusões que o comércio nos oferece, embora tragam recheado de emoções, porque isso é um dom do marketing, né? De trabalhar em nós a emoção através dos vídeos, através das propagandas que nos sensibilizam. A gente estava vendo um vídeo do Dia das Mães, eu e Queiroz na TV, que nos emocionou, de um gesto de um menino que vinha trazendo uma flor e ele ia protegendo de todas as formas essa flor para entregar à mãe, né? Então, mas por trás daquela propaganda tão bela, existia um produto que queria ser vendido. E assim é a nossa realidade. Então, nós vamos dando ênfase às necessidades emocionais ilusórias e vamos perdendo oportunidades de realmente fazermos um movimento para a realidade interna. Então, ela vai dizendo isso. Mesmo essa periodicamente cede, ou seja, mesmo essas ilusões, em alguns momentos, vai ceder a outras mais significativas. É quando nós assistimos uma palestra que realmente nos toca, é quando nós somos chamados a fazer um trabalho voluntário, é quando algo nos chama
chama para exercitar aquilo que aprendemos. Aí ela diz que se encontra adormecida, né? Nesse momento que nós permitimos, cedemos para que algo mais significativo apareça, isso vai nos ajudar a despertar e ampliar o campo que está adormecido, sobrepor-se, predominando e desvelando o que nós somos de verdade. E aí ela vai trazendo ainda, na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe exprimem características, a princípio inconscientes, para em caráter de lucidez burilá-las e ultrapassá-las com qual foco irradiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. Então, esse movimento que nós seremos capazes de fazer para entendermos esse chamado do Cristo é um exercício diário. Constante. Diário. Porque facilmente nós vamos dar ênfase ainda às necessidades ilusórias. Ainda há um comportamento que está muito mais envolto no nosso egoísmo e no nosso orgulho. E quando se abre uma brecha para que a gente exercite esse ser legítimo, olha que lindo, o ser legítimo que Joana nos diz, que é o que realmente somos, porque o restante nada mais é do que máscaras que vai nos protegendo até um certo ponto. Aí chega um momento que a gente precisa se despedir delas e enfrentar o espelho naquilo que realmente somos. Nós temos algumas colaborações aqui, como sempre, nosso irmão querido Vanberto, né? Ele fala da questão da prece. Sim. Né? Que ele lança até como um desintoxicador inicial de um processo, né? Porque aquela prece verdadeiramente sentida, né? Aquela prece sincera, ela muda realmente os padrões vibratórios e muda o contato até com uma determinada realidade, né? Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa esvaziar, né? Porque é o silenciar, é a gente deixar nossa mente aberta para outras realidades, saber interagir, saber usar, né? O Marcelo aqui, que também deve estar nos acompanhando, boa noite, Marcelo, ele fala aqui que para que o mundo de regeneração teremos muito mais o exercício do livre-arbítrio. E isso, quando a gente pega, viu, Marcelo, o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando Leon Denis aborda a questão do livre-arbítrio, ele nos lembra que o livre-arbítrio ele é proporcional à liberdade conquistada. E a liberdade, por sua vez, ela é diretamente proporcional à responsabilidade do indivíduo. Então, quanto mais o indivíduo assume sendo um ser cada vez mais responsável, é obviamente que o seu livre-arbítrio ele vai crescendo em profundidade e no uso com qualidade. Né? Hoje a gente vê aqui, né, o consumo exacerbado que você cita, né, a velocidade da informação realmente nos faz ter mais tato, né, para as escolhas mais acertadas. Porque eu digo e repito... Essa será a grande prova. Né? A grande prova, como ele cita aqui. Porque nem tudo que chega ao nosso encontro, né, ele tem um caráter de boa utilização, vamos dizer assim, ou um conteúdo que possa nos auxiliar em alguma coisa. Nós sempre devemos procurar esse critério. Lembra aquela história, Mary? Até eu lembrei agora, o critério das 3 peneiras. É bom,
é verdade, vai ajudar alguém. Se passar por esses 3 critérios, propague, leve adiante. Mas se algum desses critérios ficar de fora, mesmo que seja verdadeiro, se não for ajudar ninguém, né, não passe adiante, né? Então, é um campo de prova, de experimentação. Afinal de contas, a dinâmica espiritual, ela tende a vibrar cada vez mais intensamente. O homem, ele vai atingindo maturidade, deixando mais os seus aspectos materiais, as suas cristalizações, que o prendem, na verdade, no seu processo evolutivo e não os deixam alçar voos maiores, né, para sustentar o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira vida. E nisso, ele vai começando a fazer reflexões diferenciadas, mais apuradas e mais verdadeiras, e deixando de lado esses processos que só fazem adoecer, só fazem dificultar sua marcha. E esse é o que da questão. E a gente, meus irmãos, nós espíritas, nós temos tudo do que precisamos. Tudo. Informação, apoio, conteúdo vibratório em prece, né? Para ajudar-nos na mudança do nosso padrão vibratório. Sustentação, né? Sobre as diversas formas. Aí eu pergunto, o que nos falta então? Aquela velha história, né? A vontade. A vontade de verdadeiramente fazer diferente. A vontade de verdadeiramente dar um passo no sentido de ir ao encontro dele. Que é o convite que Emmanuel nos conclama à noite de hoje. É isso, Mary? Mais alguma coisa aí? Vamos lá. E aí, nessas reflexões, Emmanuel vem chegando... Jesus, o nosso Salvador. Isso, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquece-á de valores imperecíveis à sombra dos seus ensinamentos celestes. Seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Veja que um ponto aqui nessa fala de Emmanuel, que essa compreensão de Jesus ser o Salvador no sentido de que ele nos mostra o caminho que precisamos seguir. E é este caminho que, decidindo seguir, que levará a nos salvarmos dessas amarras. E aí ele coloca bem no centro dessa sua fala, valores. E quando eu estava lendo a fala de Marcelo, no finalzinho, quando ele diz escolher será a nossa grande prova, e a base das nossas escolhas vai estar nos valores. E é esses valores que nós estamos a cada dia precisando refletir, porque é o que nos impulsiona. Quais os valores que estão na base das nossas atitudes? Aí Emmanuel, veja só, com ele, né, a vida enriquece de valores imperecíveis. E à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos. Se estivermos nos alimentando desses valores, olha só, à sombra dos seus ensinamentos celestes nos seguirá. Ou seja, nós vamos estar amparados. O que é? Tem coisa mais gostosa de quando a gente está no sol escaldante e a gente encontra uma bela e forte e frondosa árvore, que a sua sombra, só de estarmos ali debaixo daquela árvore já nos acalma, já nos ameniza. Então, imagine essa sombra dos ensinamentos e valores imperecíveis pelo trabalho santificante na direção da pátria universal.
Esse é a nossa grande tarefa, né? É o nosso grande trabalho de autodescobrimento, de autoaperfeiçoamento, de elevação, de iluminação. É estarmos sempre buscando a cada dia, através de atitudes saudáveis, de uma prece feita com o coração, de momentos de meditação, de momentos que a gente possa exercitar a caridade, então de ações positivas no nosso dia a dia, que nós vamos deixando esses valores imperecíveis do Cristo estarem nas nossas atitudes diárias. E quando assim nós permitimos, e nós só conseguimos permitir isso quando nós vamos refletindo como estamos agindo. Eu, pelo menos, assim, não vejo um outro caminho senão refletir e agir diferente a cada dia. Se hoje eu fiz algo que eu acho que não está adequado dentro daquilo que eu acredito, da mensagem do Cristo, da mensagem espírita, eu tenho uma oportunidade de amanhã fazer diferente. Porque nós sabemos ainda das nossas fragilidades emocionais, nós sabemos ainda dessa caminhada que nós estamos fazendo. Mas nós não podemos pegar isso como desculpas. Nós precisamos pegar isso como motivação para a transformação. Se eu me sinto assim, eu posso e sei que eu posso também melhorar, né? Mais algum ponto, Queiroz? Estamos fechando. Você já falou porque eu estava aqui no nosso irmão Marcelo aqui, falando de algumas coisas. Certo. Aqui todos os crentes. Vamos continuar, né? Todos os crentes registraram-lhe o apelo consolador. Mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, bem significativo. É verdade. Essa reflexão que Emmanuel nos traz, né? Mais uma vez. Todos os crentes registraram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. E é curioso, né? Esse prefácio do Mundo Maior aqui, que é um livro que eu estou voltando novamente a ler, né? Todos os crentes, né? Como Emmanuel diz aqui, eles se sentem eleitos da providência. Uhum. E acham que a providência deve trabalhar para eles, não é assim? E muitos ficam insatisfeitos quando as coisas não vão ao contexto do que querem que seja. Nós agimos muito assim, não é? Diante das nossas necessidades que criamos no dia a dia, quantas e quantas vezes não fincamos um pé no propósito que poderia até ser deixado para depois, e em suma a gente bate o pé, firma, desarticula muitas coisas e acaba botando muitas vezes os famosos pés pelas mãos, não é? E a gente, quando a coisa não chega do jeito que quer, a gente fica naquela raiva, naquela birra, se sentindo até desassistido, não é? Uhum. Então, a sensibilidade desse vinde a mim é muito forte no sentido dos olhos de veem e dos ouvidos que ouvem, né? Porque a gente, quando ouve Jesus falar disso, aqueles que têm ouvidos de ver que vejam. Aliás, olha a minha confusão já, né? Aqueles que têm ouvidos de ouvir que ouçam. Aqueles que têm olhos de ver que vejam. Afinal de contas, os olhos não servem para ver e os ouvidos não servem para ouvir, mas Jesus, ele sutilmente nos mostra que o aprofundar é necessário, não é? Que a gente precisa de algo a mais na fé renovadora, na fé que constrói, na fé que consola, na fé que nos dá esperança,
na fé que nos motiva e nos dá necessidade de trabalhar, de realizar, de modificar, de até sentir, mas se controlar, né? E trabalhar, trabalhar aquele autocontrole, burilar os nervos, as emoções, tudo que é dificuldade. Porque a gente não está trabalhando para ser anjo ainda, viu? É sempre bom. É só um pontinho. A gente está trabalhando para ser gente. Estamos trabalhando para assumirmos a nossa humanidade. Isso. Não é isso, Mary? Então, meus irmãos, estamos já nos minutinhos finais. E aí, Emmanuel, no arremate, né, final, nos diz: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? E Marcelo coloca aqui que ele acha que esse vinde a mim é entender a mensagem real do Cristo. É usar a razão no sentido de consolidar Sim. a nossa fé. Sim. Eu me atrevo, Marcelo, a mudar um pouquinho isso aí. Eu não falaria a razão para consolidar a fé, mas a razão para aquilatar a fé, para equilibrar a fé, para dar sentido à fé. Da mesma sorte, a fé equilibrar a razão. Não é? Porque a gente lembra que as asas do progresso, elas têm que andar em equilíbrio para que a gente possa alçar voo a novos horizontes. Qualquer uma delas que esteja em desalinho, o avião, o ser que está voando, ele vai em círculos, né? Enquanto ele não reequilibrar o seu eixo em uma e outra da asa, ele continua em círculo. É muito interessante, eu sempre gosto de usar muito essa reflexão, né? Da base do conhecimento, que a gente tem que andar com equilíbrio e sem falsa pretensão do saber. Como o nosso ilustre Sócrates sempre falava, né? Só sei que nada sei. Mas sempre utilizar como base a codificação. O Pentateuco, os ensinos dos Espíritos superiores, a mensagem de Jesus. Porque o Evangelho, ele baliza a fé. Mas o Evangelho sem a razão, ele vira fanatismo. A mesma forma, a razão sem o Evangelho, ele se destrói na insensibilidade. Não é? Então, vamos fazer esse exercício que Emmanuel nos convida, né? Para entender, né? Para falar com verdade, se a gente, como ele diz aqui, como ele pergunta, já estamos conseguindo ir até Jesus. Não é isso? Então, meus irmãos, estamos fechando o nosso encontro e pelo menos assim, eu estou saindo daqui hoje fazendo essa reflexão, se já estou compreendendo esse chamado, não é? E que a gente possa refletir no nosso dia a dia, que passos nós já estamos dando, que passos precisamos dar, que precisamos nos alimentar, como disse o nosso irmão Vamberto, da oração para termos coragem, como disse o nosso irmão Marcelo, fazermos escolhas com base nos valores espirituais, que isso vai nos dar condição de realmente estarmos sobre a sombra da mensagem do Cristo. E por que não terminarmos uma prece que está no primeiro capítulo do livro do Mundo Maior, dado pelo instrutor Eusébio, né? Uma prece que nos conclama a sentir o Cristo,
de forma diferente. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frontes decepadas que o fogo da experiência tortura e transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvemos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a afloração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Dê-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Robustece-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade. Corrige-nos os erros. Esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira com mais um Página Aberta. Obrigada a todos os irmãos, Vamberto e Marcelo, e a todos que estiveram conosco. Boa noite e muita paz. Muita paz.